Boa tarde a todos. Deu um susto aí no pessoal, né? Acharam que eu não vim, né? É que ninguém me ligou. Se alguém tivesse me ligado, eu tinha avisado que eu vinha, né? É que vir da Zona Sul pra cá, parece que não, né? Mas demora, eu estou acostumada a vir pra cá. Às 15 para as 7 da manhã, às terça-feira. Então eu chego aqui no INCA, que eu sou voluntária, às 7h05, 7h10. Eu estou achando que é ao mesmo tempo. Ele veio quase embora para chegar aqui. Muito bem. Então vamos, eu gosto sempre de começar com uma história. Então, o Monte Roraima tem para os indígenas Pemonda da Venezuela e Macuxi do Brasil grande significado espiritual, sendo referido respectivamente como a mãe de todas as águas e a casa de Macunaíma. Conta a lenda que nas terras de Roraima havia uma montanha muito alta, onde um lago cristalino era espectador do triste amor entre o sol e a lua, e que por motivos óbvios, nunca os dois apaixonados conseguiam se encontrar para vivenciar aquele amor. Quando o sol subia no horizonte, a lua já descia para se pôr, e vice-versa. Por milhões e milhões de anos foi assim. Até que um dia, a natureza preparou um eclipse para que os dois se encontrassem finalmente. O plano deu certo. A lua e o sol se cruzaram no céu. As franjas de luz do sol ao redor da lua se espalharam nas águas do lago cristalino da montanha e fecundaram as suas águas, fazendo nascer Macunaíma, o alegre corumim do Monte Roraima. Com o passar do tempo, Macunaíma cresceu e se transformou num guerreiro entre os índios Macuxi. Bem próximo dali crescia uma árvore conhecida como árvore de todos os frutos, porque lá brotavam bananas, abacaxi, tucumãs, açaí e todas as outras deliciosas frutas que havia. Apenas Macunaíma tinha autoridade para colher as frutas e dividi-las entre os seus de forma igualitária. Mas nem tudo poderia ser tão perfeito. Passadas algumas luas, a ambição e a inveja tomariam conta de alguns corações da tribo. Alguns índios mais afoitos subiram na árvore, derrubaram-lhe todos os frutos e quebraram vários galhos para plantar e fazer nascer mais árvores iguais àquela. A grande árvore de todos os frutos morreu e Macunaíma teve que castigar os culpados. O herói lançou fogo sobre toda a floresta e fez com que as árvores virassem pedra. A tribo entrou em caos e seus habitantes tiveram que fugir. Conta-se que até hoje o espírito de Macunaíma vive no Monte Roraima a chorar pela árvore morta, a árvore de todos os frutos. Muito bem, essa lenda todo mundo deve conhecer quem é Macunaíma, né? Essa é a lenda de Macunaíma que o nosso grande escritor se baseou para escrever seu livro e depois teve aí o filme, né, que Macunaíma era interpretado pelo Grande Otelo. Muito bem, nós pegamos essa lenda para servir de base para a nossa conversa sobre esse tema tão presente na vida de todos nós em pleno século XXI. Essa disparidade entre
a condição social e econômica de todo o planeta. E estamos vendo aí que não só os países pobres e subdesenvolvidos estão com esse problema econômico, né? Agora os grandes países da Europa também estão tendo problemas mais ou menos parecidos com os índios da tribo Macuxi. Querendo tudo, a gente acaba sem ter nada. Muito bem. Então, eu vou me propor a fugir um pouco do texto do Evangelho, porque eu gostaria de conversar com vocês muito mais sobre a condição terrena do que a condição metafísica do problema da riqueza e da pobreza. Alguns de nós aprendeu que as obras escritas por Kardec representam o Espiritismo ou a doutrina espírita. A gente tem estudado mais profundamente e verificamos que é real e é o cunho da doutrina espírita o livro dos Espíritos, porque foi escrito pelos Espíritos, bem verdade, uma equipe determinada, com uma cabeça determinada, muito presente no século XIX, né? Diferente se fosse escrito hoje, porque a cabeça de nós e dos espíritos também mudaram. Então, nós vamos nos basear no livro dos Espíritos, porque nós sabemos que o Evangelho, assim como as outras obras, livro dos Médiuns, a Gênese, foi um estudo feito por Kardec. Então nós vamos ver como é que a doutrina espírita, pautada no livro dos Espíritos, nos fala sobre essa coisa da riqueza e da pobreza. Então a gente foi lá na pergunta 803, que é na Lei de Igualdade, em que Kardec pergunta aos Espíritos: todos os homens são iguais diante de Deus? E eles nos respondem: sim, todos tendem ao mesmo objetivo, e Deus fez suas leis para todos. Muitas vezes dizeis: o sol nasce para todos, e dizes aí a verdade maior e mais geral do que pensar. E Kardec comenta: todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos somos iguais diante de Deus. Na 806, ele pergunta, que está como lei das desigualdades sociais: a desigualdade das condições naturais é uma lei da natureza? Não, é obra do homem e não de Deus. Na 807, ele pergunta: o que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu próprio proveito? Esses lamentarão infelizes deles. A desigualdade da riqueza não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros? Eles dizem assim: sim e não. E da velhacaria e do roubo, que dizer? E na 813,
ele pergunta assim, essa é uma das que a gente quer até conversar melhor. Há pessoas que por sua culpa caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Mas certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que zelar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Muito bem, então a gente, pensando, né, no texto lido, que é muito mais de cunho moral, e pensando neste capítulo, que é de suma importância para nós espíritas, ou do movimento espírita brasileiro, a gente deve se acostumar muito com esse termo, porque o movimento espírita francês, europeu, era muito diferente do nosso. Quem criou este jeitinho, né, de reunião pública, um passe, como nós temos aqui, foi o Dr. Bezerra de Menezes. Na Europa não existia isso. Eram sociedades, eram grupos que se encontravam, se reuniam para debater, para fazer formulações aos espíritos. Por isso o Kardec dizia que era uma reunião científica, uma ciência espírita, porque ela era muito mais pautada em debater os assuntos ditos, né, revelados pelos espíritos. Quando chegou ao Brasil, com todo esse nosso coração, com todas as religiões, acabou havendo um sincretismo. Então, no Brasil, não se tem um movimento espírita puro. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vê um outro centro que trabalha diferente do nosso e não fala mal dele, né? Porque ele passou por um processo diferente do nosso. E nós estamos no Brasil. No Brasil tem tudo, né? Tem candomblé, tem umbanda, tem budismo, tem islamismo, tem hinduísmo, tem judaísmo, catolicismo, tem de tudo. E dependendo do lugar, ele vai ter um pouquinho de cada um. Então nós aqui neste lugar temos um jeito, né? Então, e falar, né, sobre esse assunto, riqueza e pobreza, nós que estamos aí numa, vamos chamar assim, numa religião cujo exemplo maior é Jesus, é uma contradição falarmos sobre esse assunto, porque nós estamos num país onde há muita riqueza e onde há muita pobreza. Como é que nós queremos falar para alguém que Deus é justo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, no mundo onde ainda há miseráveis? Como é que nós poderíamos dizer, né, que Ele é bom? Porque enquanto tiver miséria no planeta, vai ser difícil nós dizermos e convencer aos outros e a nós mesmos que esse Deus é justo. Então, o que a gente propõe, né? Aqui nesse planeta, a maioria de nós é católico, evangélico, espírita, e o fundo de pano, digamos assim, é Jesus. Só que eu gostaria de falar de um Jesus não mítico, não esse aí que todo mundo pinta, né? Essa coisa dócil, meiga.
mas falar do homem Jesus, aquele que viveu, né, há mais ou menos 2012 anos atrás, e que foi um prisioneiro político, foi torturado, era pobre e foi executado na cruz e ressuscitou. E o grande problema de Jesus é que ele fez uma oposição e teve uma reação vigorosa contra toda aquela sociedade que era vigente na época dele. Jesus, ele não vem para dizer, né, para a gente, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. E essa guerra não é para pegar espada, não é para pegar revólver e sair matando. É para a gente brigar, digamos assim, junto com ele, com os ideais que ele nos deixou e que nós, muitas das vezes, fazemos vista grossa, dizendo assim: ah, foi Deus que quis. É assim mesmo. É na outra vida, isso é perigosíssimo para nós espíritos, porque eu já vi inúmeras vezes que essa miséria não necessariamente é uma miséria de dinheiro, né? Existem várias misérias. Então eu já vi uma pessoa dizer de um deficiente, hoje então nem se pode mais falar isso, depois dessas belíssimas Olimpíadas, Paralimpíadas, né? Quando eu vi a pessoa dizer assim: ah, se ele nasceu assim, é porque ele merecia. Ele na outra vida fez não sei o quê. Então, cuidado, porque não é assim que a gente vai resolver os problemas. Dá para ajudar fazendo o que a gente prega muito, que é a tal caridade? É bom? Claro que é. Não estamos tirando isso. Mas a gente tem que ir junto com Jesus. Ele disse para nós que a gente podia fazer o que ele fez e muito mais. E nós estamos aqui pacientemente esperando o quê? Ah, porque um dia que eu mudo, o outro muda, alguém vai mudar, e um dia, lá no futuro, a sociedade vai melhorar. Mas a gente tem que ver quem era este homem, Jesus, né, que foi contra toda uma sociedade complicadíssima. Primeiro, Jesus veio numa época em que o grande provedor, digamos assim, de dinheiro era a agricultura. Só que o dinheiro da agricultura não estava na mão da maioria. Estava na mão do que hoje a gente tem ainda presente, brigando, que são os latifundiários, que são os donos da terra. Não eram os camponeses que tinham dinheiro, eram exatamente os latifundiários que exploravam aquela sociedade em que era massacrada não só pelo poder político, como também pelo poder religioso, porque lá na Palestina, em Jerusalém, ali era um país teocrático. Então, o que o Papa dizia, ou seja, o saduceu, que não é Papa, né? O saduceu dizia, os que os sacerdotes diziam, se juntava com o que os romanos diziam, porque o povo era dominado, ele era colônia dos romanos. Ali em Jerusalém era colônia dos romanos. Então eles tinham que respeitar tanto as leis romanas como as leis judaicas. Um povo absolutamente ignorante, não sabia ler, não sabia escrever, vivia na dependência dos levitas e dos fariseus, que eram eles os doutores da leitura e da interpretação de lei, e eram massacrados pelos impostos que eram cobrados.
Então eles sonhavam com aquele Messias que vinha tirá-los daquela opressão. Não era só um Messias profético, né? Era também profético, mas era um homem que eles esperavam para tirá-los daquela opressão, porque era impossível viver numa situação daquela. E Jesus é contundente em falar nas suas parábolas sobre o latifúndio. Tem muitas parábolas, vou citar apenas duas: a parábola dos talentos e a parábola dos trabalhadores da vinha. É sempre alguém mandando alguém fazer alguma coisa, é sempre alguém servindo ao Senhor. E às vezes a gente acha, na nossa interpretação, por isso que eu quis sair um pouco, são interpretações diferentes, sair dessa interpretação moral. Era real aquilo que acontecia lá. Não era o Senhor da vinha, que era Deus e nós. Eram aqueles patrões oprimindo aquelas pessoas, eram os escravos passando fome. E a gente tem aí, quando Jesus fala, que está no texto do Evangelho aí, que ele fala que não se pode servir a dois deuses, o Deus do dinheiro e o Deus mesmo, né? Ele fala que ele é contra o dinheiro, que é mais fácil, o pobre, o rico, aquela história lá. A riqueza de Jesus não era o rico de dinheiro, era o rico de propriedade. Era aquele sujeito que tinha muito e não dava nada. É contra esses que ele está dizendo neste momento, porque é difícil mesmo. A gente há de concordar que quem lida com muita grana e não pensa no outro, fica difícil, né, ter entendimento das dificuldades que aquele não tem. Então, Jesus, e vocês vão se lembrar disso, Jesus é partidário da partilha. Quando nós lemos, quem ainda não lê, leia, que é um livro belíssimo, o Paulo e Estevão, que conta sobre a casa do caminho, sobre os lugares em que o Evangelho vai sendo formado. Qual é a condição para entrar, para fazer parte daquela sociedade? É vender tudo e partilhar com aqueles que estão ali. Não é para partilhar, vende tudo e fica com o seu dinheiro. Tanto que antes dessa passagem, nesse capítulo, tem a passagem do moço rico, que Jesus diz: vende tudo e segue-me. Quando ele diz que cumpre os mandamentos de Deus, mas ele diz: eu ainda não consigo, eu ainda não posso. Ele respeita a lei, mas ele ainda não pode se desfazer do apego que ele ainda tem, da condição socioeconômica que ele tem. Então, ali na sociedade tinham então os grandes latifúndios, tinham os grandes artesãos que viviam dessa coisa de fazer artesanato. Jesus era um artesão, só que em ponto pequeno, era um artesão pobre, ele não tinha aquelas ferramentas para fazer grandes coisas, ele tinha que pedir emprestado. Então ele era um artesão, assim como seu pai, um artesão pobre. E tinha também o comércio, um grande comércio, as trocas. O que a gente sabe, né? Que até hoje ainda existem esses comércios atacadistas, onde alguém ganha muito e alguém não ganha nada ou ganha muito pouco. E esse comércio atacadista, também nós sabemos que Jesus foi muito incisivo quando ele entra dentro e sai quebrando tudo, né? Por quê? Porque não era possível fazer aquilo, além de ser a casa de Deus, ainda manter aquele comércio exagerado.
Então, os impostos, para vocês terem uma ideia, eram 6. A gente reclama de imposto hoje, né? Mas continuam pagando imposto. Pagando 6 para os romanos e 3 para os romanos e 3 para os judeus. Para os romanos era o debário, que era pago por cabeça, que era quando Jesus nasceu, que estava sendo feito recenseamento. Então, por recenseamento era feito para que as famílias pagassem impostos. Outro, de produção, vejam bem, 25% do que se produzia ia de imposto para os romanos. E de circulação, que também não mudou muito, né? Quem tem carro paga pedágio. Então é o imposto de circulação. Para onde eles iam, de uma província para outra, pagava imposto para os romanos. E para os judeus, para o templo judaico era pago. Também tinha por cabeça, que era conhecida, que a gente conhece, que é a dracma. A outra são as primícias, que era o imposto do primeiro bicho que nascesse, ou do primeiro filho, tinha que pagar o imposto. Quem tinha grana, pagava cabrito, carneiro. Quem era pobre, pagava com um animalzinho menor. E conta-se, né, que ou se pagava com rolinha ou com pombinha. E conta-se que assim que Jesus nasceu, José levou 2 rolinhas ao templo para pagar o imposto. E o dízimo, que vigora também até hoje, que é 10% do que se ganha, se dá para o templo. E existiam outros dízimos também, que também não tem muita importância para nós agora. E a sociedade era em castas, a galera pequena, que eram sacerdotes, saduceus, os anciãos, os latifundiários, essa turma toda estava lá em cima, na pequena casta, que continua mais ou menos parecido, né? Os poucos mandam e massacram os muitos, né? No meio, que seria para nós hoje entendimento, a classe média, estavam os fariseus, os escribas, os teólogos, os advogados, os artesãos médios, os pequenos agricultores, estavam no meio. Mas a grande massa, a multidão que esperava o Messias, está na base, que são as diaristas, os escravos, os criados, os leprosos, os doentes, a grande massa que a gente pode chamar de multidão estava aí, e é exatamente a frase de Jesus: eu vim para os doentes, para os expropriados, para os pobres, eu vim para eles. Mas ele não veio para dizer assim: olha gente, tem paciência, um dia vocês vão melhorar. Não foi isso que ele fez. Jesus foi brigar, ele foi contra, ele se posicionou. Jesus, em momento algum, negou ao que ele veio. Ele poderia, na hora em que ele foi preso, não tinha muita testemunha, né? Era o disse pelo não disse, era a palavra de Judas, que estava entregando ele, e ele disse, de certo, até quem não leu a história de Jesus, aparece nos filmes, quando ele é interrogado por Pôncio Pilatos, ele poderia ter dito: não, estou enganado, entenderam tudo errado que eu falei. Mas ele não, ele continua reafirmando ao que ele veio. Ele veio defender os pobres, os expropriados, ele veio para ele, né? Então, a gente perguntaria assim, né? O que a gente pode então fazer, né? Já que, vindo a tradição lá dos judeus, e a gente tem que tomar cuidado para não perpetuar isso, para o judeu ser pobre,
era, além de ser ruim, ser pobre, a condição de pobre, era pecaminoso. Então, todas as vezes que Jesus foi pego como pobre, ele foi criticado, ele foi rechaçado. Então, a gente que é supostamente irmão dele, né? Seguidor de Jesus, está na hora da gente fazer alguma coisa e não apenas, né, nos colocarmos nessa posição cômoda de que alguém escolheu, que alguém disse que nós somos, eu acho, e eu não estou fazendo aqui nenhuma campanha política, apesar de ter aí mês que vem, né, eleição. A gente costuma dizer assim: eu não me meto em política, mas nós somos políticos, porque quando a gente se relaciona é política. Então, quando a gente for, né, fazer uma coisa, que a gente se coloque, porque Jesus dá receita para nós no capítulo 25 de Mateus, os itens 31. Eu vou ler só o comecinho, porque a minha amiga aqui já me disse que meu tempo acabou, né? Então eu falo demais, aí não dá tempo de eu falar tudo que eu quero. Mas, para a gente lembrar, né, que a opção de Jesus é clara, é objetiva, leiam o capítulo 25 de Mateus, dos itens 31 a 46, que ele começa assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, e assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam a herança do reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Isso a gente pode até fazer no sentido de caridade, mas vamos juntos. Está na hora de deixar do indivíduo para o coletivo. Está na hora de nós nos juntarmos efetivamente a Jesus. Promover esses movimentos sociais no sentido da palavra real. Fazer igual os apóstolos, que abriram mão das suas coisas para estar junto a Jesus. Não é para ser pobre, não é para ser igual Francisco de Assis, não é isso. É ir junto. Ao invés de eu, por exemplo, dar um agasalho, dar uma comida, por que não fazer movimentos de promoção de cidadania? Eu acho que todo mundo gostaria, neste planeta, e para não dizer no universo, de ter a sua casa, de ter a sua roupa, de ter a sua comida, de ter sua dignidade, e não viver da migalha de alguém que dá. Então eu acho que a gente precisa se movimentar mais. E eu me... Boa tarde a todos. Deu um susto aí no pessoal, né? Acharam que eu não vim, né? É que ninguém me ligou. Se alguém tivesse me ligado, eu tinha avisado que eu vinha, né? É que vir da Zona Sul para cá parece que não, né? Mas demora. Estou acostumada a vir para cá às 15 para as 7 da manhã, às terças-feiras. Então eu chego aqui no INCA, que eu sou voluntária, às 7h05, 7h10. Eu estou achando que é o mesmo tempo. Ele veio quase uma hora para chegar aqui. Muito bem. Então vamos, eu gosto sempre de começar com uma história.
Então, o Monte Roraima tem para os indígenas Pemonda da Venezuela e Macuxi do Brasil grande significado espiritual, sendo referido respectivamente como a mãe de todas as águas e a casa de Macunaíma. Conta a lenda que nas terras de Roraima havia uma montanha muito alta, onde um lago cristalino era espectador do triste amor entre o sol e a lua, e que por motivos óbvios, nunca os dois apaixonados conseguiam se encontrar para vivenciar aquele amor. Quando o sol subia no horizonte, a lua já descia para se pôr, e vice-versa. Por milhões e milhões de anos foi assim. Até que um dia, a natureza preparou um eclipse para que os dois se encontrassem